Caneladas de Segunda, com Flávio Soares. O Corinthians teve a rodada que pediu a Deus. Não só ganhou um jogo difícil contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, com direito a Walter pegando pênalti no primeiro tempo, como ainda viu o Palmeiras fazer uma partida digna dos tempos de Cuca e perder por 3-1 para o Vitória, o pior mandante do brasileiro. Só isso. E o Santos também perdeu de virada para o Vasco em plena Vila Belmiro. Melhor para o Grêmio, que com um time cheio de reservas fez a lição de casa e ganhou os 3 pontos da rodada, assumindo novamente a vice-liderança depois de bater a Ponte Preta em Campinas. O corintiano com certeza está rindo à toa nessa quinta-feira. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Alguém me explique que rodada foi aquela de ontem. A sorte do líder, pelo visto, voltou. Depois de entrar desacreditado contra o Palmeiras e conquistar um convincente 3-2, o Corinthians não jogou absolutamente nada ontem contra o Atlético Paranaense. E viu o Walter, o excelente, mas azarado reserva de Cássio, e eu já explico o porquê do azarado, defender com os pés o pênalti cobrado por Nicão ainda no primeiro tempo. Um pênalti claro, né, do Fagner. O Fagner meteu a mão na bola ali, zagueiro com mão aberta dentro da área. É pênalti, né, não tem jeito. Mas como se não bastasse essa defesa, o corintiano ainda viu Giovanni Augusto, um dos mais caros esquenta-banco da história do Timão, entrar no segundo tempo e, por acidente, dar ao líder o gol que garantiu os 3 pontos e mais um tanto de folga na liderança. E eu digo por acidente porque nunca ninguém vai me convencer que o Giovanni Augusto chutou aquela bola no gol. Foi um cruzamento mal feito que desviou quando a bola bateu no gramado, mudou de direção e matou o goleiro Everton. O mais belo gol sem querer da carreira do Giovanni Augusto, com certeza. Mas que ele não chutou aquela bola no gol, mas não chutou mesmo. Foi que nem aquele gol que o Petros fez também, umas 3, 4 rodadas também. Falou que chutou no gol, chutou porcaria nenhuma. E deu uma sorte desgraçada. O resultado deixou o Timão com 8 pontos de vantagem para o Grêmio, que voltou para o segundo lugar. E faltando 5 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está muito, mas muito perto mesmo do título de campeão. Como prejuízo, mais uma contusão do goleiro Walter. Parece piada, mas sempre que ele tem uma oportunidade de atuar como titular, acontece alguma coisa. Foi assim no ano passado, quando ele chegou a mandar Cássio para o banco de reservas e se contundiu quando ganhava uma boa sequência. No começo deste ano, ele seria o titular do Corinthians na Florida Cup, mas ele acabou indo para o departamento médico antes da estreia. Ontem, no segundo tempo, ao bater um tiro de meta, sentiu a perna e dificilmente vai jogar no próximo sábado contra o Avaí no Itaquerão. Kaique, que é o terceiro goleiro do Corinthians, deverá ser o titular. É uma pena, o Walter é um goleiro muito bom, mas ele tem um azar desgraçado. Nossa senhora, vamos ver, né? O São Paulo tá de olho nele, talvez tenha negócio aí, talvez o Walter vá pro São Paulo no ano que vem. Né? De repente aí consegue uma boa sequência lá, que é um goleiro talentoso, é um desperdício ele ser reserva do Cássio. Voltando a falar da rodada, o Palmeiras de Alberto Valentim voltou aos bons e velhos tempos de Cuca, e conquistou a segunda derrota consecutiva sob o novo comando, e novamente levando 3 gols para o saldo negativo. O algoz da vez foi o Vitória, que é simplesmente o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Para reverter isso daí, eles fizeram de conta que eram o time visitante e passaram por cima do Palmeiras. Para deixar tudo ainda mais divertido, o William Correia foi expulso no começo do segundo tempo, depois de uma falta em Dudu. E com 1 a menos, isso mesmo, 1 a menos, o Vitória conseguiu garantir o triunfo por 3-1. E ainda deu uns bons sustos no Fernando Praz no segundo tempo. O discurso do Palmeiras até pode ser de temos chances de título e tal, mas nem o mais verde dos palmeirenses engole essa história mais, né? O resultado de ontem, o Palmeiras está lutando aí pelo G4 e olhe lá, é muita coisa já o G4 pelo futebolzinho que o Palmeiras está jogando. O Santos também foi surpreendido ontem pela postura ofensiva do Vasco, que não desistiu em nenhum momento da partida e conquistou de virada uma vitória por 2-1, que recoloca o Vasco na briga por uma vaga no G6, ou G7, G8, G9, sei lá, esse campeonato tá uma bagunça, não sei, todo mundo pode ganhar a vaga na Libertadores com outras competições, vai virar o caos isso, né? Quando terminar o campeonato a gente descobre que G que virou isso daí, né? De todo modo, o resultado deixa o Vasco a 2 pontos de distância do Flamengo, o 7º colocado,
e último time no momento a garantir vaga na Libertadores. O Corinthians, é claro, agradeceu os 9 pontos que o separam agora do Santos, que também começa a dar adeus ao sonho de ser campeão brasileiro. O Grêmio, por sua vez, apesar de todo o seu desinteresse no Campeonato Brasileiro, foi a Campinas com um time recheado de reservas e contando com mais uma atuação digna de seleção brasileira de Marcelo Groi, venceu, mas não mereceu, a Ponte Preta por 1-0 e voltou a ocupar a vice-liderança, 8 pontos atrás do Corinthians. A Macaca caiu lutando, obrigando o Groi a fazer 6 defesas bem complicadas, mas sem sucesso, perdeu mais uma partida e se afundou mais um tanto no Z4. Né? Já estão começando lá em Campinas a pesquisar os preços dos imóveis para locação na Série B. Vamos passar um ano ali, né? Morando lá na Série B. É a mesma situação do Avaí, que saiu na frente ontem na ressacada com gol de Marquinhos, que se tornou o maior artilheiro da história do Avaí a marcar gols na ressacada. Mas não teve forças para segurar o resultado. E tomou a virada por 2-1 do Bahia com 2 gols de Edgar Júnior. Edgar Júnior, é difícil falar o nome dele, né? Edgar Júnior. O atacante que renasceu no tricolor depois da chegada de Paulo César Carpegiani. O técnico que levou o Bahia para longe do Z4 e agora passa a sonhar com uma possibilidade de vaga na Libertadores no ano que vem. São poucas as chances disso acontecer, mas elas existem e no momento são maiores que as chances de título do Palmeiras, por exemplo. Eu não resisti a provocar. O Sport também contou com uma grande lambança do goleiro Magrão para falhar em sua missão de seguir fora do Z4. O goleiro e ídolo do clube foi tentar jogar com os pés, se atrapalhou, perdeu a bola e viu Bruno Silva abrir o placar para o Botafogo aos 14 minutos do primeiro tempo. Aos 18, Marcos Vinícius ampliou. O time de Jair Ventura então controlou o jogo, tomou alguns bons sustos, é verdade, e um gol de André aos 41 do segundo tempo, que não dava tempo para mais nada, né? O Z4 vai tomando forma assim, né? A gente já vai começando a ver ali quem vão ser os 4 rebaixados ali. A coisa acho que tem só uma vaga ainda em aberto ali que está sendo disputada pelo Sport, pelo Vitória, pelo Curitiba, né? Eu acho que as outras 3 já estão definidas, né? E o Flamengo recebeu o desinteressado Cruzeiro na Ilha do Urubu. Jogando de forma consistente durante 90 minutos, conquistou uma importante vitória. Importante porque evitou que o Vasco lhe tomasse a 7ª colocação. Mais nada. No mais, os times seguem ali, se mantendo na parte de cima da tabela e olha lá. O Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil, não tem muito interesse no brasileiro. E o Flamengo está de olho na Sul-Americana, sua chance de título nesse ano. E vai administrando o brasileiro ali como dá, né? No ritmo de Reinaldo Rueda, com sua animação contagiante à beira do gramado. E como saldo final da rodada, eu venci meu companheiro de ganhador, Miguel Gonzalez, em nosso Porrada Ball, quando defendi que o Corinthians venceria o Atlético Paranaense ontem. O Porrada Ball, para quem não sabe, foi uma brincadeira entre os redatores do ganhador e terminou com 23 confrontos, olha só, teve jogo pra caramba, com 7 vitórias minhas contra 6 do Miguel e 10 empates, que me deram o título por 31-28 pontos. Chupa, Miguel Gonzalez! E para tornar a rodada ainda mais especial para mim, eu aqui, na minha pessoa, dos meus 7 palpites de ontem, 5 se confirmaram. As vitórias de Corinthians, Vasco, Bahia, Grêmio e Botafogo. E eu ainda fiquei tentado a dizer que o Palmeiras ia perder o jogo, mas eu falei, não, acho que o Palmeiras empata só, né? Olhando bem ali, como estão os times e tal. Mas me deu aquela coisa assim, um bichinho gritando na minha orelha, não, o Palmeiras vai perder. Eu falei, não, senão eu teria acertado 6. Mas enfim, vamos ver se eu continuo com a boa fase hoje, né? No encerramento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem os seguintes jogos. A partir das 8 horas da noite, no Pacaembu, o São Paulo recebe a Chapecoense. Também às 8 horas da noite, no Independência ou Horto, estádio do Horto, o Atlético Mineiro recebe o Atlético Goianiense, o lanterna do brasileiro. E às 9 horas da noite, no Maracanã, o Fluminense fecha a rodada enfrentando o Coritiba. E para deixar as coisas ainda mais divertidas, eu vou dizer aqui quais são os meus palpites para esses jogos, né? São Paulo e Chapecoense, eu acredito que vai dar um empate. Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro não ganhar do Atlético Goianiense também, fecha as portas e sai do campeonato, né? Não vai ganhar de mais ninguém. Fluminense e Curitiba. Eu acho que o Fluminense leva, apesar do jogão que o Curitiba fez na última rodada, mas eu acho que o Fluminense vai levar essa no Maracanã. Amanhã a gente descobre, ou melhor, hoje à noite.
Se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário. Queremos saber se, na sua opinião, o Corinthians leva mesmo o título de campeão brasileiro ou se ainda dá tempo de Grêmio ou Santos complicarem as coisas para o Timão. Se você está ouvindo esse programa pelo YouTube, assine o nosso canal, deixe seu joinha e não perca nenhum programa. Aproveite para nos seguir em nossas redes sensuais, no Facebook, no Instagram, Twitter, basta procurar pelo @ganhador. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Eu sou o Flávio Soares e estarei de volta na próxima segunda-feira com o resumo dos jogos da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam só 5 rodadas para o fim da festa. Nos veremos na próxima segunda-feira. Até lá!